Procure a satisfação de veres morrer os teus prazeres antes de ti. Sêneca. O que Sêneca quer dizer com isso? Jejum de dopamina. Que diabo é esse? Para quem nunca ouviu falar no termo, ou para quem já ouviu, talvez a gente vá falar aqui um pouco mais detalhado, ou talvez de um jeito um pouco diferente do que vem sendo repercutido, disseminado aí na internet. Aqui a gente vai envolver um pouco de filosofia, um pouco de ciência, um pouco de pseudociência, porque para mim pseudociência nada mais é do que a ciência que não pode ser explicada ou que ainda não foi explicada ou percebida como ciência pelo método científico tradicional do Ocidente, é claro. Então, o que seria jejum de dopamina? Bom, esse termo, agora eu acho que eu não vou me lembrar quem foi o criador, porque ninguém cria nada, né? Mas, enfim, acho que é James Fapple, alguma coisa nesse sentido. Agora eu não vou lembrar, mas vocês pesquisam aí, jejum de dopamina, no Google, que eu acho que vai aparecer o dele. Vários blogs, revistas já falaram sobre esse método, que foi um método científico, vamos dizer assim, que acaba sendo uma pseudociência também, mas que tem seu embasamento científico, teórico, enfim, que nada mais é que se privar de prazeres. Por isso eu introduzi com essa frase de Sêneca no início, ou pelo menos controlá-los na medida do possível. Esse método ficou bem conhecido no Vale do Silício, onde muitos dos métodos são estudados, aplicados, conhecidos, criados, enfim. Por quê? Porque lá a galera é hardcore no âmbito do conhecimento, no âmbito dos descobrimentos, né, da tecnologia e afins. Então, esse método foi estudado, foi elaborado, enfim, por esse pesquisador, psicólogo, para gerar um alto desempenho nos participantes e em quem aplicar o método, né? Que hoje muito se fala na dopamina barata, né? Que é mexer no celular, ficar rolando feed do Instagram, TikTok, Twitter, que hoje, nesse exato momento, encontra-se ausente no nosso país de origem, Brasil. Mas enfim, hip X. Mas enfim, a questão é a seguinte, que esse método seria a privação um detox, né, dessa dopamina barata. Só que esse termo dopamina, jejum de dopamina, detox de dopamina, enfim, privação de prazeres, pode ser visto com vários nomes diferentes, mas o mais comum é jejum de dopamina, porque são palavras mais impactantes. Mas o que eu quero dizer com isso? Que esse método ele foi elaborado para pessoa desempenhar melhor na sua cognição, nos seus afazeres, porque provavelmente vocês já devem ter ouvido falar no estado de flow, onde a gente imerge numa ideia, num objetivo, passa um período de tempo executando esse objetivo
e quando a gente percebe, a gente já passou horas fazendo aquilo e nem se deu conta que o tempo passou. Esse seria o estado de flow. Então, o jejum de dopamina é como se fosse essa manipulação de estado de flow. Você vai se privar de prazeres mais vazios, mais imediatos, mais rasos, vamos dizer assim, que seria mexer no celular, seria, por exemplo, tomar cafeína em horários inadequados, que é um prazer, é uma forma de excitação neuroquímica, e fisiológica também, né? Porque não é só no cérebro que ela atua, é todo o corpo, até porque tudo trabalha em conjunto. Mas enfim, seria isso e mais um pouco. E esse termo ele é um pouco distorcido, porque jejum é impossível a gente fazer jejum de uma bioquímica. Isso está dentro da gente do mesmo modo que existem bactérias no nosso corpo que a gente não se dá conta delas, do mesmo modo que a gente tem átomo na nossa composição e a gente não se dá conta, não vê, enfim. É algo que está ali e tá. A natureza nos criou dessa forma. Então, para que a gente faça um jejum dessa dopamina do jeito assim mensurável, seria nos privando de alguns prazeres esses que pode ser pornografia, fast food, redes sociais, filmes, novelas, substâncias estimulantes que afetam o nosso estado e induzir esse estado de flow, de alta performance, de maior produção, tanto intelectual quanto prática. E a música parou. E assim, o método, existem várias maneiras de ser aplicado, que seria horas, dias, semanas e até meses, sem determinados hábitos estimulantes que estimulariam essa dopamina. Só que como eu introduzi no início e acabei fugindo um pouco, esse termo ele é um pouco mal interpretado ou mal explicado, porque dopamina ela não age somente nessas funções de busca de prazer. Na verdade, ela tem várias outras funções, e além dessas funções, ela tem funções negativas também, que no caso, nem sempre você vai buscar uma recompensa prazerosa. Às vezes a dopamina vai te levar a desprazeres também. Então, por isso é um pouco mal interpretado. Mas enfim, o jejum de dopamina ele não existe. O que existe é um detox, se assim podemos dizer, de hábitos, substâncias, manias que a gente tem, de estimular inadequadamente prazer cognitivo, físico, biológico. Porque hoje, na sociedade que vivemos, o marketing estuda como nos prender a determinada coisa, a determinado objetivo. No caso das redes sociais, eles estudam
eles criam algoritmos, eles testam ferramentas, sempre com esse intuito de estimular prazer na gente. E o prazer, quando eu digo aqui, nem sempre é um prazer perceptível, às vezes o próprio prazer imperceptível é a real moeda, no caso a nossa atenção. Aquilo que a gente dá atenção, principalmente consciente ou inconsciente, direto ou indiretamente, é o que mais vale, é o que vale dinheiro no mercado de hoje, o mercado da atenção. O neuromarketing, o marketing atual, ele estuda isso para que nos faça ficar vidrados nessas ferramentas e assim extrair de nós o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Então o jejum de dopamina serviria com esse objetivo, essa finalidade, para nós nos resgatarmos de volta ao estado natural biológico de concentração, que seria fugir e ir na contramão, né, do momento que a gente se encontra. Por exemplo, pornografia, que é um prazer barato, rápido, imediato, simples, que só precisa de você ter internet. Às vezes nem tem internet, enfim, hoje em dia a gente não tem muito revista, essas DVD, mas já foi-se o tempo. E é uma maneira da gente se domesticar com hiperestimulações sensoriais, hipersensações prazerosas, e o jejum de dopamina viria com esse desmame, essa dessensibilização, porque a dopamina, não só ela, mas vários outros neurotransmissores que são que desempenham sua função, né? Que são irrigados no nosso sistema quando a gente faz essas coisas, toma essas decisões de eu vou assistir um filme agora. Aquilo é prazeroso, e mesmo que não seja, porque pode vir conectado com sentimentos de frustração, porque você vai ver filme, mas deveria estar estudando para uma prova, ou que você deveria estar trabalhando, ou que você deveria estar praticando atividade física, enfim. Essa questão de prazer e dor, ela anda muito conectada uma com a outra. De fato, até no mecanismo cerebral elas atuam da mesma maneira. É uma espécie de yin e yang. São duas pontas de um todo. Então, assim, eu recomendo o jejum de dopamina, mas de uma forma controlada, obviamente, porque é impossível fazer de forma descontrolada. Como Pablo Marçal diz em algumas palestras, o ser humano é viciado em ter vícios, tem necessidade de vícios, então busque vícios recompensadores, não prazerosos, porque isso é muito subjetivo também. Fazer exercício físico para a maioria das pessoas é desprazeroso, então só que no final é recompensador, porque às vezes você está em busca do shape. Então vai ser desprazeroso para algumas pessoas, mas vai ser recompensador. Do mesmo modo que estudar filosofia, estudar sociologia, estudar política, algumas coisas assim que a gente tem
de certa forma, não eu, né, mas algumas pessoas têm certo receio, certa apatia. Então isso seria algo desprazeroso, mas seria algo recompensador, porque você sairia um pouco melhor do que você entrou naquele entendimento daquele assunto, que é o que você está fazendo nesse vídeo. Você está me doando parte do seu tempo para ouvir o que eu tenho a dizer sobre esse tema e demais temas. Então, o jejum de dopamina não existe, mas ao mesmo tempo ele faz sentido. E isso não é novo. Isso não é porque foi um pesquisador, um psicólogo que elaborou esse método no Vale do Silício. Não, isso não é novo. Tanto que eu introduzi o vídeo falando sobre um filósofo, Sêneca, que é um filósofo antiguíssimo e que já falava: veja morrer os seus prazeres antes de ti, porque a busca desenfreada de prazer, ela vai te matar. Um alcoólatra está o quê? Se matando. Às vezes ele não tem mais prazer sobre aquilo, mas ele mamou tanto. Ficou meio estranho isso, né? Lá ele mamou tanto na teta da dopamina, que não é só dopamina, como eu disse, são vários outros bioquímicos que estão atuando no nosso sistema simultaneamente na busca de uma satisfação, porque na cabeça do alcoólatra aquilo é satisfatório, mesmo que ele saiba que a vida dele está indo ladeira abaixo. Por que é satisfatório? Porque muitas vezes ele está camuflando alguma dor, ele está se entretendo, ele está suprindo o tédio, ele está suprindo um trauma. Então isso é recompensador, porque é tipo assim: eu vou jogar sujeira debaixo do tapete. Aliviou temporariamente, porque aquilo não é recompensador a longo prazo. Talvez a curto prazo. Eu, por exemplo, eu me vejo muito na metáfora da fênix, que às vezes eu tenho até uma frase tatuada que fala de Jung, que fala que nenhuma árvore sobe até o céu sem que suas raízes alcancem o inferno. Então, assim, eu acredito que os dois polos precisam andar juntos, um desempenhando força sobre o outro, que seria a metáfora da fênix. Às vezes você precisa ir no fundo do poço para pegar impulso. Então, eu não vou criticar um deslize temporário, mas escuta o que eu estou dizendo: temporário. Às vezes é necessário você buscar prazer a todo custo e depois perceber que aquilo gera um desprazer, que, como eu disse, ambos andam lado a lado, e o desprazer vai ser o combustível para você buscar um outro modo de prazer, que é mais recompensador, que é mais próspero, vamos dizer assim. Por exemplo, o desprazer de plantar uma árvore gera um prazer futuro de poder deitar sobre a sombra dessa árvore, colher o fruto dessa árvore. O desprazer de ter que regar aquela árvore, aquela planta, vai gerar lá na frente uma recompensa mais próspera, mais longínqua, mais satisfatória. E bom,
acho que eu já falei bastante. Acho que já deu para entender que jejum de dopamina é um pequeno ato desprazeroso em prol de um prazer maior. Como um filósofo também dizia, um sábio, a receita, pode ser que eu esteja modificando a frase, mas é algo mais ou menos assim. A receita para a felicidade é ter poucas necessidades. Então, assim, pode ser que um morador de rua, eu não quero ficar só dando isso como exemplo, mas é porque serve de exemplo. Enfim, um morador de rua às vezes pode ter muito mais satisfação em pequenos momentos do seu dia do que um indivíduo às vezes que está buscando um prazer maior, um prazer mais equilibrado, vamos dizer assim, onde ele tem roupa cheirosa, cama macia, internet, Netflix e um sanduíche para comer. Então, assim, olha quantas necessidades eu citei. Às vezes esse indivíduo não tem a percepção de prazer como um sujeito que não tem nada, tem apenas o mínimo para sobreviver. E pode ser que eu esteja meio me contradizendo aqui, fazendo essa comparação, mas não, é porque, como eu disse, é o yin e yang, ambas as coisas andam juntas, o prazer e o desprazer são frutos da mesma coisa. É como se fosse assim, o prazer da limonada, docinha, saborosa, geladinha, fosse a recompensa de você ter provado um limão cítrico e azedo e extraído disso o melhor que ele tem para você. Literalmente, faça uma limonada. Então você precisa compreender o desprazer para que você tenha prazer. Então a busca desenfreada de prazer e de satisfação, ela é um tiro no pé, porque você vai dessensibilizar o seu sistema que entende o prazer. Então o jejum de dopamina ele seria isso, ele seria meio que uma carta na manga para você retroceder em prazer, em satisfação, em busca de satisfação, de prazer. Quando eu falo satisfação aqui parece que eu estou me contradizendo lá atrás também, mas enfim, eu quero que você entenda o que eu quero dizer. Pode ser que eu repita palavras para sentidos opostos, mas é porque é a finalidade do vídeo, enfim. Então, retroagir às vezes é progredir. Então, busque. Acho que eu vou fazer outro vídeo falando um pouco de um jeito um pouco mais prático sobre como fazer o jejum de dopamina, explicando um pouco o que você vai ganhar com isso. Enfim, eu pretendo o meu formato mais o formato que eu quero produzir aqui para vocês é mais ou menos esse. É um formato um pouco diálogo, um pouco autorreflexão. Pode ser que os vídeos fiquem um pouco grandes por causa de eu ter que pensar e falar, porque eu não sou ainda, preciso aprender a falar seguindo o roteiro. Eu sou um cara que eu gosto de pensar. E assim,
Vou até fazer um podcast no Spotify justamente por esse motivo, que muita gente vai me assistir, talvez, como eu mesmo faço, assistindo outras pessoas, que é só ouvir, deixar o celular tocando ali, a reflexão, e vai fazer outras coisas, vai tomar um banho, vai comer, enfim. Esse formato que eu quero fazer para vocês, mas eu pretendo fazer outros mais didáticos. Então acho que eu vou fazer outro vídeo sobre este mesmo tema de uma forma mais prática, até porque é difícil. Eu falei sobre muitas coisas aqui e ao mesmo tempo ficam muitas outras sem serem ditas. Então, assim, resumindo, faça jejum de dopamina, mas entenda que jejum de dopamina é algo impossível de ser realizado, do modo que talvez a gente acredite erroneamente, que é: fique sem celular por 30 dias, fique sem acesso à internet por 30 dias. Isso hoje em dia é impossível, mas a gente pode fazer uma pequena modificação no uso dessas ferramentas no dia de hoje para encontrar um equilíbrio. Acho que você entendeu, e eu vou ficando por aqui. Curta se gostou, dá dislike se achar que é necessário, compartilha se achar que é interessante, se inscreve no canal e nos siga nas redes sociais. É isso, vou me despedindo. Acredito que o vídeo tenha ficado bastante longo, mas é isso, rapaziada. Valeu!